Essa é a segunda mensagem sobre a carta de Paulo aos Romanos. E embora no final, na quarta-feira passada, nós tenhamos começado a considerar a carta propriamente dita, hoje e possivelmente também na próxima quarta-feira, nós ainda faremos considerações que poderiam ser chamadas de introdução. Elas ainda possuem caráter introdutório. A maior parte dos eruditos, a esmagadora maioria, essa é a verdade, situa a escrita da carta de Paulo aos Romanos na cidade de Corinto. Guarde esse detalhe. Paulo estava em Corinto, no início da sua terceira grande viagem missionária. A datação é mais ou menos entre 55 e 57 depois de Cristo. E a unanimidade, isso já desde os primórdios da história da igreja, a unanimidade que essa carta é mesmo de autoria paulina. Então, nós vamos aos primeiros versos da carta, novamente, nós os lemos quarta-feira passada e vamos retomar a leitura agora. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, diga comigo, servo. Chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi e com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. E vós, igualmente, estáis entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para ser de santos, graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Já nos primeiros versos, nós lemos apenas os 7 primeiros versos da carta. Já nos primeiros versos, Paulo nos apresenta várias expressões e palavras que eu considero antecipações dos conceitos fundamentais que ele vai apresentar ao longo de toda a carta. Servo ou escravo, nós até repetimos esse conceito-chave. Separado, Paulo diz, separado para o Evangelho de Deus, separado. Prometido, evangelho, o qual ele havia prometido anteriormente. Mais à frente, Paulo fala sobre o evangelho que com poder foi declarado, Jesus Cristo, foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição, termo-chave, para chamar, no verso 5, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé, chamados dentre todas as nações, ou chamar dentre todas as nações um povo. Paulo avança no verso 6 para a expressão, fomos chamados, ou os cristãos de Roma foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. No caso, Paulo diz a eles, e vós igualmente estáis entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. Chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. E no verso 7, último da nossa sequência hoje, agora, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para ser de santos. Então, repetindo as expressões e palavras-chave: escravo, separado, prometido, ressurreição, chamar dentre todas as nações um povo, chamados para pertencerdes a Jesus Cristo, convocados para ser de santos, e uma palavra fundamental por toda essa carta, como vimos na quarta passada, graça. Além dessas expressões, há outras que aparecem repetidamente pelos 16 capítulos de Romanos e que Lutero destaca como expressões fundamentais: lei, pecado, fé, justiça, carne, espírito, e é claro também o termo graça. Em primeiro lugar, pensemos em Paulo como escravo de Jesus Cristo.
De fato, o que alguns comentaristas dizem é verdadeiro. O termo grego que aparece aqui traduzido por servo ou escravo, dependendo da Bíblia que você tem, é doulos. E doulos é melhor traduzido nas cartas paulinas, nessas saudações paulinas, é melhor traduzido como escravo, não como servo. É melhor como escravo. O servo tem vontade própria, o servo recebe salário, o servo é dono de si mesmo, o escravo não. O escravo é propriedade do seu senhor, ele não recebe salário e nem faz sua própria vontade. E já no capítulo 1, como nós vamos ver, Paulo, na verdade, se define como escravo, como alguém que pertence a Jesus Cristo. Essa expressão, então, escravo de Cristo, que é já o início da carta, a maneira como Paulo se vê. Essa expressão pode soar distante, muito distante para nós. Nós não conhecemos mais, graças a Deus, pelo menos aqui no Brasil, não tanto, né? O conceito de escravidão. Essa é uma realidade distante para a maioria de nós. Mas esse conceito de ser pertencente a outrem não deveria ser um conceito distante de nós. Nós precisamos voltar à importância desse conceito. No verso 6, penúltimo que nós lemos, Paulo aplica esse conceito de pertencimento, que era próprio dos escravos e não dos servos. Ele aplica esse conceito de pertencimento a todos os cristãos de Roma. E, consequentemente, Paulo aplica isso a toda a cristandade. Ele diz no verso 6, e vós, igualmente, estáis entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. A ideia é, então, vocês foram chamados para não serem donos de si mesmos. Vocês foram chamados para pertencerem a outro. Paulo é escravo, ele diz, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho. É assim que ele se vê. E nada disso é então acidental. Ele não é escravo por acidente, ele não é apóstolo por acidente, ele não é um pregador do evangelho, ele não tem como missão de vida o evangelho acidentalmente. Isso nem é acidental e nem deriva de mérito de Paulo. Paulo deixa claro isso no verso 5. Por intermédio dele, no caso Cristo, e por causa do seu nome, recebemos, esse recebemos aqui é o famoso plural de modéstia. Paulo prefere não utilizar o recebi, mas ele diz no plural recebemos. Por intermédio dele, de Cristo, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado. Esse mesmo verso na Bíblia de Jerusalém tem a seguinte tradução, nesse trechinho aqui que a gente quer destacar. Por quem, por meio de Cristo, por quem recebemos a graça e a missão de pregar. Paulo entende que não merecia essa imensa honra e essa responsabilidade. Mas desde que essa missão lhe foi dada, desde que ele foi chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Jesus Cristo, desde que ele foi feito escravo de Jesus Cristo, desde que essa tarefa lhe foi posta sobre os ombros, desde que Deus, veja a expressão que Paulo usa no verso 1, desde que Deus impôs limites, demarcações, fronteiras na vida de Paulo, é justamente essa ideia de separado para o evangelho. Esse separado aqui, a ideia é, Deus colocou diversas fronteiras, Deus demarcou os meus limites. É esta a minha atuação, é esse o meu lugar no mundo. Desde que Deus fez isso,
impôs os seus limites, as suas demarcações, as suas fronteiras na vida de Paulo, o apóstolo se sujeitou a Deus, praticando aquilo que ele chama no verso 5 de obediência que deriva da fé. Ele creu e agora obedece a Cristo, seu Senhor. Que coisa profunda. O detalhe é que essa mesma irrestrita sujeição de Paulo, essa mesma, não é outra, viu? Preste muita atenção. Essa mesma sujeição irrestrita de Paulo é requerida, diz ele, de todo cristão. Na íntegra, o verso 5 diz: por intermédio dele e por causa do seu nome, aqui referência a Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações, agora diga assim comigo, um povo, para a obediência que deriva da fé. Então Paulo está dizendo, olha, todos fomos chamados para essa mesma sujeição. Presta muita atenção nesse conceito. Nós temos missões diferentes, ministérios diferentes, maneiras próprias de servir, dons distintos, mas todos somos chamados ao mesmo nível de total obediência e submissão a Cristo. Eu, como pastor, não sou chamado a ser mais obediente a Cristo que você. É isso que Paulo está dizendo. Todos nós somos chamados a total obediência e submissão a Cristo, mesmo que isso, olha lá, mesmo que isso frequentemente, como diz Hebreus capítulo 13, Efésios capítulo 4 e outros textos, mesmo que isso por vezes se expresse em obediência a outros, a pessoas que nos lideram, que nos pastoreiam, que têm a função de nos conduzir, mesmo que seja assim, todos, na essência, pertencemos ao único e mesmo Senhor, Jesus Cristo, e devemos a Ele o mesmo nível de obediência. É Romanos. Quem deve ser mais obediente, pastor? Não tem resposta a essa pergunta. Não existe o quem mais deve ser. Cada um deve ser completamente obediente, segundo o chamado que recebeu. Essa é a questão. Todos foram chamados, diz Paulo, para pertencerem a Jesus Cristo. Todos foram convocados para serem santos. Agora, olha a força dessa expressão paulina. Convocados para serem santos. Paulo está dizendo que todos fomos separados para a contínua adoração a Deus. Todos. Quem foi? Todo cristão. Quem foi chamado para a contínua adoração a Deus, convocado por Deus para isso? Todo cristão. Esse é um chamado comum a todos os cristãos. Aleluia. Aleluia. Um recebe 1 talento, outro recebe 2 talentos, outro recebe 5 talentos. Todos precisam ser igualmente fiéis com a porção que receberam. Diante disso, vamos para o testemunho que Paulo dá, desse chamado comum a todos os cristãos, quando ele fala sobre a igreja de Roma, e ele abre o coração. Paulo eu amo ver essa absoluta humanidade sincera do apóstolo Paulo, muito franco. Se ele está triste, ele fala. Se ele está contente, ele fala. Se ele está irritadíssimo, ele fala. Ele é muito muito humano. E ele fala sobre o desejo de visitar os romanos. Ele não conhecia pessoalmente aqueles irmãos, queria ir lá. Aquela igreja não era fruto do trabalho direto de Paulo.
E Paulo queria muito visitá-los, ele diz isso. Então a gente vai continuar a leitura, estamos ainda no capítulo 1, a partir do verso 8. Em primeiro lugar, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porquanto em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me recordo de vós em minhas orações. E rogo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que enfim eu vos possa visitar. Em outras traduções, que Deus queira que eu possa visitar vocês. É realmente essa a oração de Paulo. Eu estou orando para que Deus tenha essa vontade. Algo assim. Verso 11, pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Quero dizer, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. E não desejo, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejei visitar-vos. Contudo, tenho sido impedido até esse momento. Meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós, assim como tenho alcançado entre os gentios. Eu sou o devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros. E aqui, isso era uma linguagem típica dos gregos. Os gregos chamavam quem não falava grego de bárbaro, mas o termo não é depreciativo, não é pejorativo não, tá? Então, para a gente não ficar com a ideia que é a do bárbaro de hoje, não é isso. Então, quem não falava grego era bárbaro. Paulo diz, eu sou o devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes, de modo que em tudo o que depender de mim, estou preparado para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Vamos ver alguns detalhes aqui do texto. Verso 8, em primeiro lugar, sou grato a Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porquanto em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. Paulo está dizendo que a fé que os cristãos de Roma possuíam era demonstrada, era vivida publicamente, e por causa disso, toda a cristandade espalhada pelo mundo celebrava a espiritualidade, a fé dos crentes de Roma. Ou seja, a fé que aqueles irmãos possuíam não era um conceito, era algo que se mostrava em ações concretas, revolucionárias, como a gente vai ver, por causa da realidade que era a cidade de Roma. E Paulo, em cima disso, diz: Deus, a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu Filho. Ou seja, Paulo arremata dizendo, de igual modo, a fé que eu possuo é demonstrada em meu serviço de todo o coração pregando o evangelho do Filho de Deus. Vocês, meus irmãos de Roma, demonstram a fé, não é um conceito, não é uma teoria, não é uma coisa vaga, é uma coisa prática, real. Todo mundo, toda a cristandade está celebrando o que Deus está fazendo no meio de vocês, como vocês se portam, como vocês vivem. E isso também está acontecendo na minha vida, graças a Deus. Paulo diz, eu tenho pregado o evangelho com todo o coração. Observa que aqui há uma reciprocidade, né? Então Paulo diz, nós estamos cumprindo os nossos papéis. É isso que Paulo está falando. Nós estamos cumprindo os nossos chamados, vocês e eu e vocês, meus irmãos. Paulo faz aquela singela oração. Deus, verso 9, Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me recordo de vós em minhas orações, e rogo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que enfim eu vos possa visitar. Então, Paulo faz a oração, que Deus queira, e aqui é literal mesmo, não é o que Deus queira, expressão, força de expressão, não é isso não, que Deus queira, diz Paulo, que eu vá até Roma, e ele diz o motivo, compartilhar algum dom espiritual com os irmãos, para que eles sejam fortalecidos. Só que aí Paulo completa a ideia,
Ele diz: mas na verdade, meus irmãos, de igual modo eu, Paulo, serei fortalecido, pois Deus também vai usar vocês a meu favor. Se eu for aí e ministrar, vocês serão abençoados, e eu também. Mutuamente nos fortaleceremos. E Paulo diz: eu quero colher no meio de vocês algum dom espiritual. Ele diz isso no verso 13: meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós, assim como tenho alcançado entre os gentios. Ele quer pagar uma dívida de amor para com todos, mas o fruto que ele vai colher seria uma dádiva, então, dos romanos para ele. Paulo iria lá, pregaria o evangelho, e algo ele colheria dos romanos. Só um detalhe interessante é que Paulo estava iniciando a terceira viagem missionária e estava indo em direção a Jerusalém, levando ofertas para os pobres de Jerusalém e da Judéia. Pode até ser que Paulo estivesse falando agora sobre algum donativo que os romanos dessem para complementar a oferta para os crentes da Judéia. Até pode ser isso. Mas a gente não sabe, Paulo não disse exatamente o que seria esse fruto que ele colheria de Roma. Uma coisa nós sabemos, e aqui eu quero ler o trecho. Verso 13: não desejo, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejei visitar-vos, contudo tenho sido impedido até esse momento. Meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós, assim como tenho alcançado entre os gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros. Eu sou devedor. Então Paulo, voltando, quer colher algum fruto espiritual entre os cristãos de Roma, tanto quanto, diz ele, já colhera entre os demais gentios. Ao fazer isso, ao colher esse fruto dos cristãos de Roma, Paulo estaria pagando uma dívida de amor para com todos. Ou seja, o fruto que Paulo colheria entre os romanos seria uma dádiva para Paulo, que primeiro abençoaria os próprios crentes de Roma. Ao colher esse fruto, Paulo estaria pagando uma dívida de amor, ou seja, os irmãos seriam abençoados ao darem esse fruto. Esse é um segredo de todo e qualquer dom espiritual. O primeiro abençoado no exercício de um dom espiritual é o crente que exerce o dom. Você vai lá, ora pelo enfermo, o enfermo é curado. A primeira pessoa a ser abençoada é você que orou. É isso que Paulo está dizendo aqui. Meus irmãos, colher esse fruto de vocês é para mim um pagamento de dívida. Poder ministrar a vocês de modo que vocês deem uma resposta positiva ao Evangelho é um pagamento de dívida. Eu sei que vocês serão abençoados quando isso acontecer. Eu sei que na verdade vocês serão os primeiros a serem abençoados quando isso acontecer. A frutificação do crente primeiro abençoa a ele próprio. A gente não está falando de ser egoísta aqui não é isso. Mas a gente está falando sobre o quanto Deus é generoso. Ele entregou dons, ele repartiu dons, e no exercício dos dons, o primeiro abençoado é quem exerce o dom. Está lá a pessoa com o ministério profético. O Espírito Santo entregou para ela um recado, e ela está exitosa em entregar. Ela já sabe que foi o Senhor, já pediu o sinal. Jesus disse: sou eu mesmo, sou eu que estou falando. Entrega. E se houver oposição, não tem problema, tem galardão. O primeiro a ser abençoado no exercício de qualquer dom é quem põe o dom em operação. Está lá o Espírito Santo incomodando para falar de Cristo, uma pessoa que você já falou 1,5 zilhão de vezes, e a pessoa é dura como diamante.
E o Senhor está incomodando. Fala. Você diz: Senhor, será que isso é coisa da minha carne? A minha carne deve estar muito teimosa, deve ser isso. É uma teimosia da carne. Senhor, me dá, és tu mesmo. Sou eu. Fala. Faz. O primeiro a ser abençoado é o crente, que põe em exercício, em funcionamento, o dom espiritual. Aleluia. Todo crente, diz Paulo, é chamado a tornar pública a sua fé. Todo crente, atendendo ao chamado de Deus, é capaz de fortalecer a outros. Agora olha que coisa interessante, né? Paulo era um apóstolo. O mais alto nível de autoridade, de acordo com Efésios 4. A maior autoridade espiritual é a apostólica. Paulo diz que ele fortaleceria os irmãos, quer visitá-los para fortalecê-los, mas ele diz que ao fortalecer os irmãos em Roma, ele também seria fortalecido. Todos podemos fortalecer e sermos fortalecidos na comunhão cristã. Não existe essa pessoa autossuficiente. Isso não existe no cristianismo. Não existe. A comunhão, ela é para a edificação mútua. Todo crente é chamado a dar fruto, como vimos, sendo ele próprio o primeiro beneficiado com isso. Paulo vai terminar a sequência dizendo algo singular. Eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. De modo que em tudo que depender de mim, estou preparado para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. E aqui nós precisamos nos deter. Qual a relevância dessa frase de Paulo? Enorme. Muito importante. Nos dias de Paulo, Roma era a principal cidade do mundo. Era a soberana da terra, poderosa e extremamente corrupta. Era nobre e má. Possuía leis civis brilhantes, mas uma moral baixíssima. Isso era Roma. Uma cidade entulhada de deuses, de tramas políticas e de orgias. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse terceiro ponto. Dizem que um poeta alemão, Heinrich Heine, certa vez se ajoelhou diante de uma estátua, a Vênus de Milo. Um poeta romântico alemão. Olhou fixo para a Vênus de Milo e exclamou: "Oh, como você é linda! Pena que não tenha braços para abraçar os homens." Vênus de Milo não tem braços. Como você é linda! Pena que não tenha braços. Isso é um retrato de Roma. Roma era assim, cheia de pompas, com terraços belíssimos, lindos jardins, fontes, com arenas, onde havia jogos, gladiadores, etc. Roma exalava grandeza e poder e força por toda parte. Foi em Roma, anos depois da escrita de Paulo aos Romanos, mais ou menos 25 anos depois, no ano 80 depois de Cristo, que foi inaugurado o maior anfiteatro do mundo, o Coliseu Romano. Roma não tinha braços capazes de conter, como a Vênus de Milo. Roma não tinha braços capazes de conter o fluxo de imoralidade, brutalidade que jorrava pelas ruas da cidade.
Roma era uma cidade aleijada. E na verdade, a brutalidade, a imoralidade de Roma é que foram essencialmente motivo da sua queda. Roma fervilhava de seitas, de filosofias, tanto que nesse quesito a cidade se comparava a Atenas, cheia de paganismo, cheia de filosofias, cheia de discussões. Enquanto a perversão, a libertinagem comparavam Roma a uma das cidades que era chamada de a capital do pecado. Esse era um título de uma das cidades que aparece na Bíblia, Corinto. Roma, quanto à moralidade, era comparável a Corinto, a capital do pecado. Quanto à filosofia, equiparável a Atenas. Leonard Ravenhill, ele diz que Paulo nasceu na cidade de Tarso, antiga capital do mundo, e concluiu seus estudos em Roma. Suponho, talvez, pelo fato de em Romanos capítulo 16, a gente vai chegar lá, Romanos capítulo 16, verso 13, ser dito que a mãe de Paulo morava em Roma. Então, talvez seja por isso, essa fala aqui de que ele concluiu seus estudos em Roma. Volto à fala de Leonard Ravenhill. Nasceu na cidade de Tarso, antiga capital do mundo, e concluiu seus estudos em Roma, a capital militar mundial da sua época. E entre o tempo em que viveu nessas duas metrópoles, Tarso, que era uma grande cidade, aliás, Atos dos Apóstolos vai dizer isso, Tarso da Cilícia não era uma cidade de pequena importância, era uma das principais cidades da época, onde nasceu Paulo. E Roma, entre o tempo em que viveu nessas duas metrópoles, passou muito do seu tempo em Jerusalém, a capital intelectual, mas uma intelectualidade mais religiosa, monoteísta daqueles dias. De lá foi para Corinto, a capital mundial do pecado. Paulo então conhecia Roma, certamente do período anterior à sua conversão. Paulo via a população romana como o que ela realmente era. E aqui nós entramos nos pontos fundamentais desta mensagem. Uma multidão de almas cegas, treinadas em todo tipo de pecado. Um império de pessoas sobre as quais, e é isso que Paulo vai dizer ainda no capítulo 1, um império de pessoas sobre as quais a ira de Deus estava prestes a cair, a se derramar. Era apenas uma questão de tempo. Roma estava brutalizada. A origem dos combates entre gladiadores, o primeiro relato de combates de gladiadores está em Roma, 264 a.C. Duelos brutais. Milhares e dezenas de milhares de pessoas se digladiavam nas arenas de Roma. E esse espetáculo era assistido, esses espetáculos em Roma eram assistidos por milhares. E essas dezenas de milhares de pessoas que na verdade assistiam esses duelos, saíam felizes, voltavam para casa, como se tivessem assistido algo muito bonito. Mas não apenas duelos, viam também, com enorme frequência nas arenas de Roma, cristãos serem o motivo do seu entretenimento. Cristãos que eram feitos, sabemos bem, de refeições para leões famintos. As arenas em Roma eram o palco de assassinatos de multidões, onde muitas pessoas eram espancadas, torturadas, queimadas até a morte, por causa da sua fé em Jesus Cristo. Não havia limite em Roma para derramamento de sangue.
Não havia limite em Roma para as torturas que levavam à morte. Os romanos amavam isso na sua cultura pagã, amavam derramamento de sangue. Homens eram enforcados em árvores baixas, porque ainda vivos, ainda na agonia do enforcamento, eles eram facilmente despedaçados por ursos. O crente em Roma tinha duas alternativas: ou ele podia simplesmente declarar: o César é o Cristo, é o Senhor absoluto, e escapar de uma condenação à morte, ou dizer com ousadia, como os cristãos faziam, dizer triunfantemente: Jesus é o Cristo, e aí enfrentavam o martírio. Diz-se que por vezes a namorada de um príncipe, a amante de um nobre, poderia determinar a morte de um cristão simplesmente dando uma risada ou girando o polegar para baixo. Era isso que valia a vida de um cristão em Roma. Claro que a gente está se referindo aqui aos períodos de perseguição, que não foram poucos. Até mais ou menos no ano 300 da nossa era, foi muito tempo de perseguição. No início, as folias com mortes, com execuções, às centenas e aos milhares de cristãos em Roma, essas execuções duravam em média 4 dias, esses espetáculos macabros. Mas com o tempo, a duração desses shows foi sendo esticada. Feriados romanos começaram a se tornar mais e mais frequentes no primeiro século. Até escravos tinham direito de folga para que pudessem se juntar à população e ver derramamento de sangue nos espetáculos de Roma. Era uma população sádica. Mas Paulo diz: para essa Roma odiosa, para essa Roma que está a ponto de ver a manifestação da justa e santa ira de Deus, eu estou pronto para ir pregar o Evangelho. Meu Deus, que isso, Paulo? Você está pronto? Estou pronto, meus irmãos. A fé que vocês têm, agora a gente entende com cor mais viva ainda, porque a fé dos crentes de Roma estava sendo contada no mundo inteiro. Porque o preço era alto. Ser cristão em Roma custava muito. Paulo diz: meus irmãos, a cristandade toda está maravilhada com vocês, com a fidelidade de vocês, com a ousadia de vocês, de honrar nosso Senhor. Paulo sabia, sim, da total depravação de Roma, e na verdade Paulo sabia da depravação de toda a raça humana. Ele sabia, havia aprendido isso do Senhor, das inclinações do coração humano. Ele sabia das fraquezas da vontade do homem, sabia de sua franca oposição a Deus. Eu quero ler uma paráfrase que foi escrita por John Bertrand Phillips, autor de Cartas para Hoje, uma obra publicada pelas edições Vida Nova. John Phillips parafraseou o relato de Paulo sobre a corrupção do gênero humano, trecho que ainda vamos examinar mais detidamente, que está lá em Romanos 1 ainda, versos 28 a 32.
A paráfrase de John Phillips é esta: além disso, visto que eles se consideraram por demais supremos e poderosos para admitir a Deus, este permitiu que se tornassem escravos de suas mentes degeneradas e fizessem coisas que não posso nem mencionar. Encheram-se de iniquidade, podridão, cobiça e malícia. Suas mentes ficaram saturadas de inveja, homicídio, espírito de desavença, engano e rancor. Passaram a falar mal das pessoas por trás, a apunhalar pelas costas, a odiar a Deus. Transbordaram de arrogância e orgulho insolentes, e sua mente encheu-se de invenções diabólicas. Fizeram pouco caso do dever para com os pais, zombaram da consciência, não admitiram nenhuma das obrigações éticas, perderam toda a afeição natural e não fizeram nenhum uso da misericórdia. Além disso, estando bem conscientes da palavra divina de que todos aqueles que fazem essas coisas devem morrer, não só continuaram nessas práticas, como também não hesitaram em dar sua total aprovação a outros que agiam da mesma forma. Quando a gente olha para essa afirmação de Paulo no final da sequência, eu estou pronto para ir. Evidentemente, Paulo não está falando de alguma coisa frágil, débil, que ele iria anunciar. Evidentemente que Paulo não está falando de um pacote que ele apresentaria aos romanos, que garantisse alguma prosperidade financeira meramente para eles. Estou falando abertamente contra a falsa teologia da prosperidade. É claro que o que Paulo tem para levar para Roma, essa Roma tão corrupta, é algo absolutamente revolucionário, senão ele não terá êxito algum. Ele não está indo para um parque de diversões, caso Deus queira que ele vá para Roma. Ele não irá para um ambiente amigável para a fé. Não. Um ambiente completamente hostil. Paulo sabia muito bem o peso das suas palavras. Ele sabe do que ele está falando aqui. E com a ajuda do Espírito Santo, ele conseguiria apresentar aos romanos o poderoso evangelho da cruz, o Calvário. Paulo ergueria uma bandeira bem alto, apresentando o Cristo da cruz para uma Roma corrupta, dizendo: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. Paulo diria: Roma tem jeito. Eu disse a vocês que nós precisaríamos passar por um vale escuro para chegar na luz. Já passamos pelo vale. Pelo menos quanto a Roma. No final do capítulo 1 de Romanos, Paulo vai falar sobre a corrupção do gênero humano. Mas ele se antecipa nesse último verso que lemos da sequência. Não me envergonho do Evangelho. Romanos 1,16. Não, vamos falar isso juntos? Não me envergonho do Evangelho. Ora, mas ninguém está atacando Paulo. Por que ele está dizendo isso? Ele diz: meus irmãos, tenho um desejo enorme de ir visitar vocês para colher algum fruto espiritual, compartilhar algum dom. De repente parece que é uma quebra no pensamento. Não me envergonhe do Evangelho. O que aconteceu, Paulo? Por que você falou isso? Paulo está se antecipando. Ele está dizendo de antemão que caso ele fosse a Roma ou a qualquer outro lugar, essa é a verdade, ele não se intimidaria jamais com o escárnio e a oposição dos ímpios. Paulo não se intimidaria.
Ele já deixa isso claro de antemão. Ele anunciaria a mensagem, mesmo se ele sofresse uma oposição severa, dura, como várias vezes sofreu, em várias cidades. E por um motivo. O único modo pelo qual Deus revela o seu poder salvador é o Evangelho. Paulo diz: Roma precisa de salvação. É urgente. Os irmãos estão batalhando lá. Precisam de reforços. Em outros termos, é isso que ele está pensando. A igreja em Roma precisa de ajuda. Precisa de apoio. Gostaria muito de ir lá. Roma precisa de salvação. O Evangelho é a resposta. A única solução real para o problema humano é o Evangelho de Jesus Cristo. Toda a corrupção humana, presta muita atenção nisso. Todos os atos pecaminosos de Roma ou de qualquer outro lugar do mundo, de Aquidauana, de Anastácio, toda a corrupção das ações é apenas manifestação parcial da extrema corrupção do coração humano. O pecado não está aqui apenas, ele está aqui. O coração do ser humano é corrupto. O real problema, Paulo sabe, é o coração humano que está deteriorado. E isso o ser humano não consegue resolver, esse problema interno, por meio de boas obras. Esse tema será desenvolvido ao longo da carta, mas já estamos antecipando. Não há bons atos que alterem essa natureza má do coração humano. Isso é impossível. Paulo sabe qual é o poder que resolve esse problema: o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é poder que entra no coração, é uma tocha de Deus, é o Espírito Santo entrando no coração humano. Só o Evangelho de Jesus Cristo, que é acompanhado do poder que emana do Espírito de Deus, atinge esse núcleo da vida humana e gera outro tema que será desenvolvido ao longo da carta: as obras governadas pela lei do Espírito. Possivelmente na próxima quarta-feira falaremos sobre isso. Por ora, fixemos isto: o Evangelho é poder para a salvação de uma sociedade corrompida e decadente. É poder. Eu quero encerrar com o túnel escuro na Inglaterra. Ravenhill, no seu livro Sedentos por Avivamento, vai falar. Primeiro vai citar histórias bíblicas maravilhosas que nós conhecemos e é bom relembrarmos. E depois vai citar o contexto da Inglaterra no avivamento do século XVIII, ou antes do avivamento do século XVIII com John Wesley. Lembrem-se, irmãos, diz Ravenhill, Elias não apareceu em cena enquanto não houve um Acabe para ele repreender. É interessante isso, né? Elias aparece de repente, já pá, dando uma cacetada em Acabe. Um ímpio rei, extremamente ímpio. Lembre-se, irmãos, de que Elias não apareceu em cena enquanto não houve um Acabe para ele repreender, um bando de falsos profetas para ele derrotar, e um altar de Astarote para ser derrubado. O profeta Daniel também não se manifestou até que o rei Nabucodonosor esteve prestes a eliminar os sábios, ou todos os sábios, e depois exigiu a adoração de toda a população. A aparição de João Batista ocorreu em meio à arrogância da classe sacerdotal, à apostasia espiritual e servidão aos senhores romanos. John Wesley se levantou como profeta quando a moralidade inglesa e a religião haviam baixado a um nível tão degradante como nunca antes visto em um país conhecidamente cristão, conforme escreveu o bispo Berkeley no seu discurso endereçado aos magistrados e homens de autoridade, publicado em 1738.
Ainda, Ravenhill, para concluirmos. Os dias de Wesley e os nossos têm muitas similaridades. E as comparações são dignas de nota. O interesse para ver as exibições vulgares de luta livre de mulheres hoje em dia, nos dias de Ravenhill, pode bem ser comparado à loucura que existia no século XVIII, por se ver noticiar brigas públicas entre mulheres. No dia 22 de junho de 1768, um jornal londrino trouxe a seguinte reportagem: quarta-feira passada, 2 mulheres se atracaram por causa de uma saia de valor irrisório em uma loja perto de Islington. A batalha foi vencida por Bruising Peg, que derrotou sua antagonista de forma cruel. O que é isso? Espera aí, qual a importância e qual o deleite? Por que isso está noticiado? Existia, diz ainda Ravenhill, existia também uma aleijante praga de jogos de azar espalhada por toda parte nos dias do avivamento wesleyano. Quando completou 21 anos, Oliver Goldsmith, famoso escritor irlandês, ganhou uma quantia suficiente para pagar um curso de direito em Londres. Entretanto, gastou tudo nas mesas de jogos de Dublin, muito antes de sequer pisar as terras londrinas. Esportes violentos eram os preferidos dos reis. A adoração à natureza era bem conhecida e praticada naquele tempo, assim como o individualismo é aclamado hoje em dia. Ambos são filhos bastardos do deísmo. A visão de um Deus que existe, mas criou e se ausentou. A moral da sociedade daquele tempo era muito baixa, e nem é necessário ser graduado em leis para ver que essas condições são exatamente as mesmas em que vivemos hoje em dia. E eu torno a repetir, a moral da sociedade era muito baixa. George II, Horácio Walpole e o príncipe de Gales foram exemplos daqueles que pertenciam à alta sociedade e que viveram escandalosa e descaradamente em adultério. Tempos atrás, alguns jornais de Nova York publicaram que os turistas que estavam chegando a essa cidade estavam sendo aconselhados a não andarem sozinhos à noite e a evitarem certos lugares. Será que esses temores existiam nos dias de Wesley? Horace, em uma entusiasmada carta ao seu amigo Horace Mann, colocou a situação da seguinte maneira: as pessoas são obrigadas a viajar, mesmo em pleno dia, como se estivessem indo para uma batalha. Você tem que estar armado, protegido, porque andar na Inglaterra de dia está perigoso demais. Isso no século XVIII. Tobias Small, no seu livro História da Inglaterra, reforça essa opinião ao escrever: os ladrões e assaltantes de hoje estão mais selvagens e perigosos do que nunca, desde a civilização da humanidade. Por toda essa área de atuação diabólica, havia como que um mau cheiro de escravidão. John Wesley lutou veementemente contra essas coisas, bem como contra todos aqueles que se enriqueciam às custas da miséria do pobre. Faltar-me-ia, olha o final, faltar-me-ia o tempo necessário para falar de outras vozes da época de Wesley, que têm uma equivalência em nossos dias. Quando analisamos esse pano de fundo, percebemos a enormidade da tarefa de Wesley. Ele jamais esperaria ser eleito homem do ano. O extravagante Bo Nash se encarregava de difamá-lo. O célebre crítico literário Dr. J.L. Raymond definiu o avivamento de Wesley como sendo uma tempestade em copo d'água. Robert Southey também foi um dos que criticaram o avivalista. Quando Southey morreu, deixou uma enorme fortuna. Wesley, por sua vez, deixou pouco mais de $12 em dinheiro, alguns talheres, uma toga bastante surrada, alguns livros
E o que mais mesmo? Ah, sim, a igreja metodista. John Wesley vivia com o equivalente a $100 por ano, fruto da venda de seus folhetos. Sua era a paixão de um coração batizado pelo fogo, olhando através de olhos lavados por lágrimas, e com um amor sobre o qual o seu irmão Charles Wesley chamou de amor divino, amor que excede todo entendimento. Quem estava na quarta-feira passada se lembra qual o livro da Bíblia foi decisivo na conversão de John Wesley? Romanos. É no primeiro capítulo de Romanos que lemos: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. Foi isso que Deus usou para aquecer o coração de John Wesley e ressuscitar uma nação inteira. Deus nos ajude a proclamarmos Jesus Cristo ousadamente, diariamente. O Evangelho é poder. Não temos o que temer, não temos por que recuar. Não há nada para nos fazer recuar. Por favor, fique de pé no seu lugar.